E aí pessoal, tudo bem? Como é que foi de feriado? Esse feriadão a gente esteve lá em Antuérpia conferindo o evento da comunidade Pentaho 2016 com grandes novidades, entre eles o lançamento da versão 7. E vamos lá dar uma conferida para ver como é que foi? E aí galera, estamos chegando aqui no evento Pentaho Community Meeting, aqui que está acontecendo em Antwerp, na Bélgica. E a expectativa é de que hoje eles lancem o Pentaho 7.0. Vamos ver, né? Vamos ver. O frio aqui tá demais, são 2 graus, mas a gente acha que vale a pena. Vamos lá. Vale a pena, vamos lá, vamos ver o que vai rolar lá. E o interessante desse evento é que se reúnem aí todos os developers do mundo todo, tem gente vindo até da Austrália. E a galera mostra o que eles têm feito aí durante o ano com o Pentaho e tem várias ideias bacanas, é muito inspirador vir para esse tipo de evento aqui. Expectativa 200 pessoas hoje. 200 pessoas, né? Yeah. No. Look at that. So Zach, what do you think about the new Pentaho? It looks really good. Great features. E aí, Emanuel, o que é que tu acha sobre o Pentaho Community Meeting e qual a importância desse evento aqui? Por que tu vem de tão longe para esse tipo de evento? É a segunda vez que eu venho e eu venho para conhecer as pessoas que estão usando na prática. Eles usam com uma profundidade que a gente às vezes no Brasil não usa e para enxergar o que eles estão buscando para frente, para o futuro, para eu tentar não pegar rua sem saída lá no Brasil, usando ferramentas que vão ser descontinuadas ou que estão em desuso. So, Pinto and Juju stuff, why Portuguese and Brazilian people should use it? I guess Juju offers the repeatability and the flexibility that allows people to deploy the same code time and time again, removing their need for time spent doing the deployment and letting them do more fun stuff at the end of the day. Right. You know, it allows them to do things that isn't necessarily deployment and adds value to the IT department. You know, it means that they Nice. don't just spend their time deploying code, they can do new stuff and fun stuff. Alright, you have a video showcase in Juju on the internet, don't you? There is some stuff on YouTube. I've done some bits and pieces on the Meteorite YouTube channel. There's also some stuff on there's a Juju channel as well. Alright, we're gonna put the link in the description down below, okay? Excellent. Oh, thank you. So then, what do you think about the new Pentaho 7 and what have impressed you today on the event? Yeah, so I think I'm quite impressed with the idea of simplifying the whole stack and the ability to share objects across the whole platform. So you have one chart and you use it wherever you want to use it, and it's the same chart. And I think that just means developing gets a lot easier. I like that. All right. Thank you for this. Okay. Pedro, o que é que tem de melhor aqui na Bélgica? Claro. Por que você veio pro Pentaho Community Meeting? Não estou a entender. Cerveja, né? Mas é a razão que toda a gente vai. Cheers! Why do you think it's important for someone from Brazil to come all the way down here to see this event? That's a good question, but I think we've had visitors from all over the world, not just from Brazil. I think it's a great way to see what's going on in the community, see what our folks are doing. Lots of people are working at big customers
IoT big data cases all over the place. It's like a really wide spread audience. Some of them are beginners, some of them are just using Pentaho at a company for a couple months, seeing what's going on. And it's a very direct way of getting in touch with the technology and see what's on the bleeding edge, like unit testing, especially the web spool things that we've seen. Awesome stuff, right? And we've seen examples from Neo4j, from Graph Database. You can't get that mix anywhere else. This is the place to be. You're always welcome from Brazil, from wherever you are. Wow. Thank you. Thank you. Esse é o final aqui do evento do PCM 2016, o Pentaho Community Meeting. É um evento muito legal que acontece em 2 dias, uma vez por ano. Esse ano foi aqui na Antuérpia, eu vim com o Marcelo representando os brasileiros da comunidade. Marcelo, o que você achou do evento hoje? Cara, eu acho que assim, eu já venho advogando há um bom tempo sobre o tipo de evento que eles têm aqui, entendeu? Que como o Emanuel falou mais cedo, o evento aqui da comunidade da Europa, que é um evento mundial, nesse evento aqui eles exploram o Pentaho com bastante profundidade e é uma oportunidade legal para ver como é que o pessoal como o Pentaho pode ser usado de tantas diferentes formas possíveis e como o Pentaho vem sobretudo evoluindo, né? Aqui no evento hoje foi a oportunidade que a gente teve o release oficial do Pentaho 7. O Pedro iniciou lá falando da maneira dele lá, o que vem no Pentaho 7 e aí assim tiveram várias novidades. Eu queria que tu falasse agora um pouco sobre, enfim, o que tu achou das novidades. Claro. Complementando o que o Marcelo falou, eu achei muito legal o fato de não só você ter o que há de mais avançado com relação ao uso do Pentaho, mas também você começar a entender um pouco como é que as pessoas, para onde as pessoas estão pensando em levar o Pentaho, né? Tem aspectos do tipo, a gente teve chance de conversar com o Matt Cassis e perguntar para ele o que ele achou, por exemplo, de uma apresentação chamada Spoon, o Web Spoon, que é a interface web, né? Tem pessoas aqui das Nações Unidas, United Nations, que join us. Yes. What do you think about PCM today? He's actually made a great move with the Web Spoon. We've got unit testing. We had a very nice use case about Kettle being working in trains. Plenty of stuff. Can I ask you a question? What do you think is going to be the next move? Is PDI moving into the BI server or the BI server moving into PDI? What do you see that in the future? How are they going to merge together? They're going to merge. It's not one which is going to be eating the other. I think from the PDI you will access the platform directly. Okay. And probably the next move is going to be that next year, from the platform, you move into PDI directly. Really? I think. Yeah, the skill sets are evolving over time, and so that's what you think. Yeah, and I think that using Spoon from the web is going to give us, the community, a great challenge, especially to read local files and security with all that stuff, but it's going to be the work for us next year. Nowadays, do you have some security concerns about that approach to use PDI on the web? Personally, I don't have. Okay. But I know some of my clients which will have. I know you. I know how many times you work with Pentaho, but please tell our audience. For how long? How long you work with Pentaho? I've counted, it's 9 years. 9 years. 9 years. So we have an experienced guy talking about it. Yeah, and I've shown a lot of changes. I've shown a move from GPivot to an analyzer. I've shown interactive reporting stuff. Yes. And I think the Web Spoon is one of those major changes. The game's going to change next year. Are you happy for some beers? Yes. Yes. We all are. We are invited by the community. Let's have some beers. Então, acho que uma das maiores mudanças de perspectiva esse ano é que a Pentaho está trabalhando PDI e BI Server. Então, a gente que conhece o Pentaho já há algum tempo, a gente conhece Mondrian, a gente conhece Pentaho Report Design, a gente conhece diversos módulos dentro do Pentaho, seja Client Tools, seja dentro da própria plataforma, mas agora a coisa eles estão querendo juntar mais esses ambientes em
Pentaho Data Integration, tá? E Day Server. Então, a partir do Pentaho Data Integration, você pode construir diversas soluções, automatizar a geração de modelo Mondrian. Isso também foi grande parte do código de automação disso aí foi aberto para a comunidade agora. Então você tem esse poder de automação e de construir tudo numa ferramenta só. E aí na versão Enterprise você tem inclusive a geração de Data Visualization dentro do próprio PDI. Isso é interessante. E aí você publica isso para o BA Server. O BI Server, o BA Server, como tem sido chamado ultimamente, ele agora concentra não só o BA Server como o DI Server que tinha na versão Enterprise. Então você tem as duas plataformas unificadas funcionando dentro desse mesmo container. Na verdade o nome agora vai se chamar simplesmente Pentaho Server, né? Pentaho Server. Essa é a ideia. Assim, outra grande novidade para a comunidade é que o Pentaho Data Service, que é aquele streaming que você tem dentro do PDI, que você conecta via JDBC, ele foi aberto para a comunidade. Isso é importante pra caramba. Eu não sei se tem muita gente com a necessidade de fazer os streaming, mas isso é um movimento muito importante para a comunidade aí como um todo. E uma das coisas bem interessantes que a gente percebeu nesse evento, com o lançamento da versão 7, na verdade o que está sendo feito é apenas um que a gente chama de ground rule, né? Na verdade, a Pentaho está começando a definir padrões de projetos que vão ser utilizados como base, né? Um pilar que a Pentaho está lançando para criar novas construções em cima disso. Então, uma iniciativa que eu comecei efetivamente com o Matt Castles é a possibilidade de você trabalhar a parte do Data Profiling e Data Quality em cima desse plugin que tem de visualização no PDI. Por enquanto, ainda é uma coisa ainda muito forte na versão Enterprise, mas é algo que pode ser muito explorado e que uma vez que você tem isso já bem trabalhado, a gente consegue, por exemplo, agregar soluções de data mining e o próprio Weka dentro do PDI. Então, o que é legal desse evento é você ter a facilidade de, por exemplo, começar a perceber para onde a comunidade e o próprio Pentaho, a empresa como um todo e o produto, está caminhando. Então, acho que essa é uma coisa que é muito valiosa, que a gente não tem em outros eventos no mundo, nem mesmo o Pentaho World, nem o Pentaho Day, que a gente faz no Brasil, e que justifica vocês virem para cá para realmente entenderem o que é que de fato está acontecendo, o que se passa na cabeça dessas pessoas que estão desenvolvendo o futuro do produto. Eu acho que vale a pena. Tem um argumento que o Emanuel utilizou que é o seguinte: olha, você tem um software que você tem uma versão Enterprise que paga o desenvolvimento da versão comunidade também, porque eles têm o mesmo core. E eu acho que por você não ter a necessidade de pagar uma licença, justifica muito a vinda para um tipo de evento desse, que é onde você vê, que é onde você sente, pela proximidade que você tem com o cara que está desenvolvendo o teu software, com o cara que está liderando o rumo que o teu software está tomando, você tem a possibilidade de ver qual é o caminho que o teu software está tomando. Porque se você utiliza um software desse em produção, você certamente quer uma estabilidade em longo prazo. Não só ver, né? Mas de repente até influenciar no que essas pessoas estão fazendo. Então, se você participar daqui, significa que você pode, inclusive, conversar com as pessoas que estão à frente desses projetos e influenciados, dizendo, olha, no meu caso de uso no Brasil ou em qualquer outro cliente que você tenha, é XYZ. E isso pode, por exemplo, abrir portas e dizer, cara, isso faz sentido pra gente, vamos colocar isso dentro do produto. É importante vocês participarem por conta disso também. Beleza, agora a gente vai tomar o quê? Cerveja!